É uma alegria muito grande estar aqui. Eu falei, o pastor Natanel ficou rico, né? E não me convida mais, mas Deus usou o pastor Robson. Usou o pastor Robson. O que falar do pastor Manuel Frauzino, que está dando aula lá no nosso seminário. Essa igreja vive em aliança, né? Com a plena unção. Pastor, o senhor está sempre bonito. Eu quase fui tomado por uma inveja quando vi seu terno. Mas como eu estou debaixo de um jejum e de oração, Deus não deixou. Mas o seu terno me deixou assim. Irmã Késia, que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Cadê os músicos? Eu queria ver se vocês tocavam para mim. Vamos ler João capítulo 21. Eu, na verdade, não vim pregar, porque numa terra que só tem pregadores, eu vim dar um testemunho, né? Eu não vou me atrever a pregar, vou dar um testemunho aqui. Eu estou muito feliz e hoje aqui pensando no quanto Deus fez. Em março, eu infartei, tive um infarto agudo no miocárdio e era para eu ter morrido. E, de fato, o doutor disse para mim, por causa de 1 minuto, eu disse, não, doutor, não é por causa de 1 minuto, não. É o Senhor que cuidou de mim. Eu participei do culto e eu senti uma forte dor no peito. Dirigi o culto infartado. Preguei infartado. E aí, quando terminou o culto, falei para minha esposa, falei, vamos para o hospital. Quando chegou lá, os médicos disseram, urgente. E eu não sabia. Disseram, olha, você infartou e vamos ter que fazer um procedimento com você. Me colocaram num quarto lá, esperando a equipe médica chegar. E eu então falei com Deus. Eu tenho sido bênção para tanta gente. Eu tenho sido apoio para tanta gente, mas hoje, Senhor, estou aqui sozinho nesse quarto. Hoje eu estou precisando do Senhor como nunca. Mas se o Senhor quiser me levar, e se é a hora, o Senhor, estou aqui, estou livre, estou despachado, estou tranquilo com o Senhor. Mas se o Senhor achar que eu devo ficar, aí veio uma freira, né? Aí olhou para mim e disse, falou assim mesmo, que homem bonito. Os olhos bonitos. Obrigado, irmã. Quando ela falou isso, ela foi levando para o CTI e ela foi dizendo no corredor, você está vendo como nós estamos rodeados de anjos? Aí eu, o que, irmã? Nós estamos rodeados de anjos. Aquela oração que eu fiz, Deus me respondeu através daquela freira. Fiz o procedimento, foi colocado stent. E 3 dias depois eu estava de alta em casa. Sentado à mesa, tomando café com a minha esposa, Deus levou minha mente e disse, não era para você estar. Porque, de fato, pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tinha voltado de uma viagem. E a sensação de que eu não pertenço a esse mundo e que o crente tem que estar preparado. E se você tiver com alguma esquisitice, esqueça, porque a vida vale mais do que qualquer coisa. É lá maior, meu filho. Mas vamos só ler o versículo, né? Para o pessoal não ficar em pé, sabe como que é? Se não fosse, porque tem lugares aí que o povo fica em pé 2 horas, né? Aí só Jesus, né? João capítulo 21, achou? Eu estava aqui, 21 de Lucas, olha. Como é que eu vou ler? É uma bênção. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Repita comigo. Depois disto, manifestou-se outra vez
aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Fale para a pessoa que está do seu lado outra vez. O milagre vai acontecer. Sente-se dando glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Quem pode cantar? Não há vergonho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, o que é que tem? Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra canta. É escudo comigo. E a tempestade se acalma. Vamos lá. E a tempestade, e a tempestade se acalma. Fala pro teu irmão. E a tempestade, mais uma vez. E a tempestade, se acalma. E a tempestade se acalma. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. É escudo, é escudo. Tua palavra
é meu escudo. Deus está aqui, meu chefe. O texto que nós lemos, ele retrata um milagre na semelhança. Porque o texto começa a dizer que depois disto manifestou-se outra vez. Esta outra vez tem correlação com os milagres que Jesus fez na vida dos seus discípulos. E quando eu vi o texto e o tema Vivendo Milagres, eu fiquei pensando que há muitas pessoas desiludidas esperando um milagre que muitas vezes demora. Ou muitas vezes parece que o milagre foi embora e não aconteceu. Mas o Jesus que fez o primeiro milagre de te salvar é o mesmo que continua na praia para fazer outra vez. Ao ler esse texto, a gente tem que considerar Lucas capítulo 5, da primeira vez que Jesus encontra os seus discípulos. O capítulo 21 de João relata que na terceira vez Jesus se revela aos seus discípulos, depois da sua ressurreição. Então Pedro, que era o pescador e que agora vivia em função de Jesus, quando em Lucas capítulo 5 ele foi comissionado depois daquela pesca maravilhosa, porque ele estava na praia costurando as redes e Jesus invade a praia dele e Jesus entra no barco dele. Havia 2 barcos, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Deixa eu te dizer, tinha tanta gente melhor do que você, mas Jesus escolheu o teu barco. E por escolher o teu barco, ele fez com que chegasse até você aquilo que um dia você lutou, batalhou, você colocou de lado, porque você foi tão impactado pela graça de Deus, que aquilo que um dia era primordial virou secundário na sua vida. Pedro vivia de pesca, Pedro pegava peixe, Pedro vendia peixe, Pedro pescava peixe, Pedro negociava peixe, mas um dia quando Jesus fez o milagre, diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus, porque na vida, quando você encontra o dono do milagre, você não vive mais pelo milagre, você vive por aquele que é maior do que o milagre. Mas os 3 anos e meio se passaram, Pedro então recebe a palavra em que Jesus diz assim: a partir de hoje, Pedro, tu não serás mais pescadores de peixe, mas de homem. E aí Pedro segue, diz a Bíblia que ele deixa tudo. O mais interessante, pastor Natanael, pastor Robson e pastor Manuel Frauzino, meus mestres, meus professores, que é difícil da gente entender alguém que batalhou a noite toda em prol de algo e quando este algo chega, vira as costas e vai embora. Eu não estou entendendo, é porque ele foi tão impactado com Jesus, porque ele disse assim, bom, se o homem que chegou com uma palavra e disse, olha, lança a rede, e lançou, e a Bíblia diz que se rompia, e aí você não entende por quê. Lucas capítulo de número 5, por favor, versículo de número 5, diz que a rede se rompia, aí uma das coisas que esse milagre me deixa intrigado, é exatamente isso, quando é que um milagre pode levar alguém ao fundo do poço? Eu não entendi, mas que negócio é esse? Quase que ia a pique, ó. Respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a... Mas vamos lá para o versículo de número 4, porque o problema dos milagres não acontecerem na proporção que Jesus quer, primeiro é porque nós não entendemos a sua voz. Vamos lá. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai o quê? Lançai o quê? Versículo 5, e Pedro então faz o C. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a... Jesus pediu para ele fazer o quê? Lançar as... Mas ele entendeu que tinha que lançar a... Então, todas as vezes que você olhar o seu milagre pela sua ótica, o milagre vai ser pequeno. E ele vai, ou vai ser grande demais e tu não vai suportar. Então, o que é que Jesus quer que você entenda e entre em sintonia com ele nesta noite? É que o milagre que ele tem é tão grande que a sua redinha não vai caber. Aí você diz, eu tenho o meu barco, mas o teu barco ainda é pequeno.
E quem ficou lá na praia observando e duvidando de você, achando que o teu milagre não vai acontecer, você vai ter que chamá-lo para compartilhar do milagre que você vai receber. Olha aí o versículo de número 6. Vamos ler porque eu estou profetizando. E fazendo assim, colheram. Por que a rede se rompia? Porque tinha muito peixe, porque não era para ser uma rede. Deixa eu te dizer, quando tu saiu de casa, tu saiu para receber o milagre. Então Deus não só tem um milagre para uma rede, Deus tem milagre para muitos aqui. O versículo de número 7, por favor. Olha, e fizeram assim, e fizeram sinal aos companheiros que estavam para que os fosse ajudar. E foram e encheram, aí eu não entendi nada, porque se encheu uma rede, se encheu o barco, ainda encheu outro barco, e mesmo assim ainda tem... Aí, peraí. Talvez você não entendeu ainda, mas o que Jesus preparou para você. E foi isso que deixou Pedro meio assustado. Porque quando Pedro diz assim, Senhor, temos pescado a noite toda, mas porque tu mandas eu lançarei a rede, é porque Pedro não tinha consciência de quem estava falando. A palavra do grego ali, ele olhou para Jesus como se Jesus fosse um superintendente, como fosse alguém, um supervisor. Mas quando ele percebe o milagre que Jesus faz, então ele, naquele momento, versículo de número 8, ele diz o seguinte, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe, não mais mestre, chamou ele de Senhor, porque ele reconhece. Deixa eu te dizer, nenhum milagre é para te afastar, todo milagre é para te levar a entender que o Deus que faz milagre, ele é teu Senhor, ele é teu Deus, ele merece ser adorado. Glória a Deus. Ele ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O versículo 11 a gente conclui dizendo o seguinte, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí você fica pensando, como que pode? Aí Pedro, que era um pescador, Pedro que era tudo aquilo, Jesus havia dito para ele no versículo 10, que a partir de então, ele não seria mais um pescador de peixe, mas agora, diante serás pescador de homem. E agora ele recebe o ofício, deixa a gente para lá e o pessoal fica perguntando. A peixaria lá do bairro ficou perguntando, hoje não tem peixe? Olha, se tem peixe eu não sei, mas eu encontrei lá 2 barcos lá, as redes estão cheias de peixe. E os donos deixaram tudo lá. Mas a gente nunca viu isso. Pois é. E eles começaram, o dono da companhia de pesca começou a seguir um tal de Jesus. E aí estão seguindo lá na frente. E aí alguém perguntou, Pedro, o que tem? Não, eu estou seguindo ele, porque se o homem mandou jogar a rede, eu joguei, e eu que pesquei, que conheço do mar, que entendo de pescaria, e de repente este homem chega e manda eu jogar a rede, e os peixes é tanto que o meu barco enche o barco do companheiro, é tanto peixe que eu digo, então eu não vou mais querer saber disso, eu quero saber é dele. E seguindo ele, lá um outro dia, alguém olhou e disse, vem cá, você, teu mestre, vocês não estão pagando o imposto de renda não, o tributo de César? Disse, Jesus se antecipou, disse, ô Pedro, o que estão falando aí? Estão falando que o senhor não está pagando o imposto, mas eles estão cobrando dos servos ou dos filhos, porque havia uma ordenância desde Saul que aquele que vencesse Golias não pagaria, não é? O tributo. Então Jesus é descendente de Davi, então ele não tinha a casa de Jesus ou descendente de Davi não precisava pagar tributo. Eles cobram dos servos, dos extremos dos filhos, mas para que não se escandalizeis, Pedro, pega o teu anzol. Aí Pedro disse, mas senhor, mas eu pegar um anzol, mas senhor, eu uso tarrafa, eu uso rede. Mas Pedro, pescador, quando é pescador, nunca deixa de ser pescador. Vai lá e joga o anzol. E Pedro vai lá e joga. Aí de repente, senhor, eu pego, é o peixe, o primeiro que sair. Quando ele pega, o peixe vem com uma moeda de ouro, um estádio. Pedro diz, o pessoal diz, o que é que houve, Pedro? Olha, eu já peguei muitos peixes nos mares da vida, mas esse peixe com uma moeda de ouro, é só ele mesmo. É só ele que faz isso. Ele faz cada milagre. Pedro estava feliz, alegre, maravilhado. E Pedro estava ali vendo a multidão. E ele chega no casamento, transforma água em vinho. Ele multiplica os pães. E Pedro está naquela festa. Pedro está vendo os melhores momentos da vida. Porque o melhor momento da vida do crente é viver uma vida de milagre, sim ou não?
É quando os milagres estão tudo favoráveis, está tudo pipocando na vida dele, ele fica feliz, ele vem, ele dá dízimo com alegria. Ô pastor, o testemunho, o que é? Ô pastor, eu dei aquele dízimo, aquela oferta e Deus me abençoou, a porta abriu, aí o crente fica alegre para cantar, não tem cerimônia, não é igual aquele crente, irmão, pamonha, que fica na igreja, que é cansado, derrotado, não, ele está tão entusiasmado que ele contagia o bairro, ele contagia os vizinhos. Tu tem que ir lá na igreja, tem uma campanha lá, tem o meu pastor quando impõe as mãos, Deus opera, é aquele entusiasmo, contagia. Essa era a fase de Pedro. Pedro ficava tomando conta de Jesus. Quem me tocou? Ô Senhor, todo mundo te toca, o Senhor. Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Senhor, a multidão te aperta, te oprime, o Senhor pergunta. Pedro, para com isso, Pedro. Pedro, lá naquela reunião, quando alguém levantou, ouvindo o discurso de Jesus, Pedro levantou e disse, Senhor, que está difícil, o pessoal está indo embora. Aí Jesus diz, e vocês também não querem ir? Pedro, para quem iremos? Nós, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro foi aquele que disse, quando todo mundo fizeram uma pesquisa eleitoral para saber como que estava o Ibope, Jesus perguntou, e o que é que dizem de mim? Aí diz que tu és um profeta, Elias, Jeremias, um dos profetas. Não, eu quero saber de vocês. Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, Pedro, foi revelação do céu que desceu, não foi nem a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Pedro estava tão consciente, Pedro era demais. Quando Jesus mandou atravessar para o outro lado, que disse, olha, eu vou para o monte orar, e quando Jesus, na alta madrugada, vem andando sobre as águas, aí Pedro diz, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, muito ousado, confiado, disse, se és tu mesmo, manda que eu vá contigo. Venha. Pedro, muita gente critica a dúvida de Pedro, que ele afundou, que ele olhou. Irmão, quem é de nós que deu um passo na água? Pedro pelo menos andou, irmão. Irmão, não fica criticando, irmão. Pelo menos deixa o irmão ser feliz, irmão. Tem hora, irmão, que a gente, sabe, a gente critica tudo. Outro dia alguém reclamou, lá na igreja eu estava vendo, né? E o pessoal, um pregador falando, irmão, evangelho, esse negócio de sabor de mel. Irmão, presta atenção, aquilo é uma composição, aquilo não é Bíblia. O compositor, eu sou compositor, sou músico, então você pode colocar na letra o que você quiser. Isso é um direito seu. É igual o Cantar de Salomão. Alguém que lê Cantar de Salomão, meu Deus! E aí, quando nós éramos há muito tempo seminarista, queria pregar escatologia em Cantar de Salomão. Cantar de Salomão é um conto e é um livro exatamente de poema, então não pode espiritualizar, porque o noivo está aqui. Aí o que você vai dizer? Que os peitos da minha amada é como uva? Vai espiritualizar o quê, irmão? Não dá para espiritualizar, rapaz. Tem coisa que dá, que não dá, irmão. Vai para o capítulo 7 de Cantar e vai dizer, as tuas coxas são torneadas. Como é que tu vai espiritualizar isso, irmão? Então tem crente que não estuda, que não capricha. Então é assim que acontece. Mas quando você começa a entender o que Deus quer falar com você, você fica atento, porque o Senhor está dizendo alguma coisa. Então você encontra o crente motivado, alegre, feliz pelo que Deus está fazendo. É milagre, é milagre. O Pedro está assim. Está vendo o estado de milagre, muito milagre, mas chega a crucificação, chega o julgamento, Pedro vai lá para a fogueira, Pedro está lá desmotivado, e Pedro faz primeiro um juramento para Jesus, dizendo que, se possível for, daria até a vida. Pedro provou, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, o senhor foi em Jerusalém, foi no Monte das Oliveiras, eu também fui, e em Monte das Oliveiras, quando de repente eles estavam lá no horto, né? Lá no Getsemane, que aí o Malco foi para prender, Pedro pegou a espada e decepou a orelha de Malco. Jesus disse, Pedro, pegou a orelha, colocou no volto. Pedro, se eu quisesse, Pedro, pediria uma legião ao meu pai, resolveria. Pedro, meu reino não é deste mundo. Pedro, calma, Pedro. E o Pedro todo corajoso, mas quando veio o julgamento, o Pedro amarelou, como todo crente, que quando passa a desilusão, ele amarela mesmo. Tem crente que não dá para ser forte toda hora, mas eu dou graças a Deus que foi o que Paulo nos ensinou, porque quando penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí um irmão um obreiro da nossa igreja escreveu assim, todo fraco é covarde. Aí eu olhei para o obreiro e disse, meu amado, eu queria que você mudasse esse status do seu zap aí. Por quê, pastor? Porque nem todo fraco é covarde. Aí disse, para mim é. Então você aprendeu errado.
Porque o próprio Deus, em Joel 3,10, diz, diga ao fraco, eu sou forte. E Paulo disse, eu me alegrarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque o poder não é teu, o poder é de Deus, é Deus que opera. Então, aí o irmão foi lá e mudou, me perdoe, meu pastor, porque tem muito crente fazendo a afirmação, e eles são assim, sabe, meio triunfalista, é igual o Pedro era um triunfalista, sabe, ele via tudo assim, aí quando passa pela derrota, e Jesus diz, Pedro, eu roguei ao Pai para que Satanás não se andasse contigo, Senhor, eu estou pronto, até ir à morte contigo, eu estou pronto a dar minha vida, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar, Pedro. Pedro negou, e aí Pedro estava agora desajustado. Imagine o Pedro que estava desanimado. E aí vem a crucificação, a morte. E foi o texto que eu li. Eu estou exatamente nessa introdução para dizer para você o que aconteceu. O Pedro agora diz para os seus amigos. A leitura do texto de João, capítulo 21. Por favor, coloca aí o versículo de número 2, 3 e 4. Eu prossigo a leitura. De propósito, estava junto a Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, os outros dos 2 discípulos. Deixa eu te dizer, antes de continuar a leitura, no mar onde aconteceu a primeira pescaria, onde aconteceu o primeiro milagre, é no mesmo mar. Deixa eu te dizer, além de ser outra vez o milagre que ele vai fazer no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque no lugar onde tu pensou que fracassou, é no mesmo lugar que Deus vai colocar a vitória para a sua vida. Versículo 3, vamos lá. E disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Então Pedro já vivia a experiência do fracasso. E eu pergunto aqui, quem aqui já não viveu a experiência de fracassar em alguns momentos? Eu já passei por uma situação em que eu tenho 4 filhos, meus filhos eram pequenos, e eu, ouvindo o testemunho dos irmãos que oravam para que Deus fizesse brotar o gás no botijão, e naquele dia acabou o gás mesmo, e eu vivia numa prova mesmo. Pense numa prova, multiplique. Era prova com 4 crianças, cantando e pregando por esse Brasil afora, mas numa prova bem diferente de hoje. Hoje é bem diferente, né? Naquela época não, você acabava de pregar, o irmão dizia, vai cooperar conosco na cantina? Ainda tinha que ajudar na cantina. E olhe lá, era muita prova. Mas eu lembro que cheguei em casa e a esposa disse, não tem gás. E aí eu fui e fiz uma oração, e coloquei as mãos sobre o botijão e disse, Deus, manda gás. E aí acabou de fazer a oração, pedi para que ela ligasse o gás, e quando ela ligou, saiu aquela chama, né? Aí eu já fui me alegrar. Quando fui me alegrar, foi o último suspiro do gás. Aí eu olhei para o canto, a mulher olhou para o outro, e eu digo, calma, calma, calma. E fiquei ali orando, pensando, o que é que vou fazer? O gás Deus não colocou no botijão. E agora eu estou com 4 crianças, é a hora do almoço, não tem como fazer o almoço. E agora, enquanto eu estou orando, preocupado, um irmão para na porta de casa e diz, irmão, ô presbítero Marcos. Eu digo, sim, eu era ainda presbítero. Disse, não, entra aqui no carro. E eu digo, o que foi? Vamos, o que é que você está precisando? Deus não mandou o gás, mas mandou o irmão. Eu digo, rapaz, tu chegou na... Então, Deus mandou vir aqui. Fui lá na padaria, comprei tudo que tinha que comprar, comprei as quentinhas e trouxe e digo, está aqui. Porque esse é o Deus que trabalha, não quando você quer, mas Ele trabalha dentro da sua necessidade. Então, a influência da vida de Pedro era que ele positivamente influenciou a muita gente. Eu disse isso para você no início, que um homem entusiasmado, uma pessoa que vive milagre, que respira milagre, que vê milagre, ele contagia a gente, mas também alguém desmotivado, frustrado, também vai contagiar. Olha, e todo mundo daquela turma que acreditava no Pedro, passou a seguir a Pedro. Versículo 4, olha aí. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Jesus chegou na manhã. Jesus deixou eles a noite toda. Deixa eu te dizer, tem hora que Jesus vai te deixar nessa noite, na luta, na dificuldade, mas Ele vai chegar na manhã, vai se cumprir o que diz o Salmo, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vai chegar no amanhecer. E Jesus chegou
Jesus chegou e olhou. Jesus é tão didático que ele chega na praia. Ele não faz. Porque quando ele chegou da primeira vez, lá no capítulo 5, ele chegou já, né, dando ordem, entrando no barco. Dessa vez não, ele já chega de outra forma. Ele sabia quem estava ali, quem estava frustrado, quem estava derrotado. Você está pensando que ele não sabe as horas que você está revoltado, cansado? Eu não aguento mais, eu vou ter que ir para a igreja, vai ter que ir. E eu costumo dizer lá na igreja, você ora quando quer, você ora quando não quer, você ora quando está tudo bem, você ora quando está tudo mal, você ora quando está com saúde, você ora quando está enfermo, você ora quando tem dinheiro, você ora quando está sem dinheiro. Ah, pastor, e o senhor nunca para de orar? Eu nunca paro de orar. E aonde é que eu estou? Estou sempre orando. Estou sempre orando. Quinta-feira eu estava 12 horas em jejum, em oração. Aí o pessoal, mas por quê? Mas o que está falando? O senhor está passando alguma? Não, não estou passando nada. É porque eu tenho necessidade de orar. Eu não vou orar. Crente não pode ter a teoria ou a síndrome do católico apostólico romano, que é penitente. Ele só chega para Deus na hora que a coisa está alinhado. Na hora que ele está alinhado, não. Eu adoro a Deus porque eu sei que Ele é Deus, Ele é Senhor. Aleluia! Irmão, vamos fazer um jejum porque a coisa está difícil. Não, irmão, tu tem que jejuar antes das coisas ficarem difíceis. A nossa igreja lá, nós colocamos esse ritmo há muitos anos. O ano todo, ou é a campanha de Neemias de 52 dias, agora estamos numa campanha de 40 dias, quando não é 40 dias, é 21 dias, quando não é 21 dias, é 12 dias, enfim, está sempre orando, jejuando, sempre orando, jejuando, sempre orando, jejuando. Numa terça-feira dessa agora, recentemente, chegou um patrão lá, chegou ele, a mãe e 2 empregadas, entrou no corredor de fogo, ele ficou lá na ponta, a mãe ficou aqui, as 2 empregadas no meio. Quando foi dado o brado, os 4 caíram endemoniados. Os crentes, eu digo, fica calmo, Jesus está aqui, Jesus opera, tudo está certo, foi liberto. Ele disse, eu já fui em tanto lugar, eu dou aula de Allan Kardec há 12 anos, mas eu nunca senti esse magnetismo. Esse magnetismo. E esse magnetismo, quando o Senhor colocou a mão em si, eu senti esse magnetismo. Muita glória, né? É a unção de Deus. Toque no irmão, diga, não há magnetismo, há unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Sendo já de manhã, Jesus chegou. Jesus não espantou ele. Jesus é demais, né? Jesus chega lá na praia e olha lá. Os camaradas cabisbaixo lá. Aí, de repente, versículo 5, olha o que ele faz. E disse-lhe Jesus diz, ó seu incrédulo, seu Pedro, seu calça curta, ó homem incrédulo infeliz, eu não sei porque te chamei para ser discípulo meu, rapaz. Tu é um fracasso. Tu não presta, rapaz. Pedro, eu não esperava que lá naquela fogueira tu negasse meu nome, não, rapaz. Eu te dei água transformada em vinho. Tu comeu do pão que eu multipliquei, rapaz. Seu ingrato. Filhos. Ele acreditou o DNA dele nos discípulos. Disse, tem meu DNA. Tem meu DNA. É meus filhos. Pode estar querendo voltar, pode estar querendo desistir. Mas os meus filhos, como disse lá em João 17, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Porque todos aqueles que o Pai me deu, eu os guardei. Aí Jesus diz, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhe, não. Versículo 6. Ele, ao invés de perguntar, vocês pegaram o peixe? Vocês pegaram o peixe? Não, ele pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Como? Mas esse Jesus parece que confunde tudo, rapaz. Aí ele, de uma forma bem singela, diz o seguinte, ei, lançai o quê? Por que não as vossas redes? Porque quem desanimou foi Pedro. E a rede era de Pedro. Naquela primeira vez, a rede não era só de Pedro, era de Pedro e dos demais. Aqui Jesus vai tratar de Pedro para trazê-lo de novo à cena do milagre. E agora, Jesus diz assim, lançai!
à direita do barco, e achareis. E lançaram-na. Pois já não, por causa da multidão, era 153 grandes peixes. Aí acontece que quem está lá no barco descobre, porque não é normal. O camarada chegar de manhã, porque se pesca à noite, ele chega de manhã, numa hora imprópria, numa hora que não era para ele chegar, ele chega e diz assim, lança a rede do lado direito. Como é que os peixes que estão apenas divididos aqui, ó, o barco está aqui, lado esquerdo para cá, lado direito para cá. Só os peixes que estão debaixo do barco não podia se jogar para cá. Não, é porque a direção de Jesus é tão perfeita que quando ele diz, pode lançar do lado direito, o segredo do teu milagre está em você entender o que Jesus quer. Quando Pedro dá a primeira puxada na rede, sente que pesou. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, e Pedro está lá puxando a rede. Pedro, o que é? Tu não está entendendo, não? O quê? É o Senhor, rapaz. Tu não lembra, Pedro, que há 3 anos atrás aconteceu algo semelhante? Aí Pedro olhou lá para a praia e disse, pai, é ele, é. É ele, Pedro. Olha lá, é ele. Aí Pedro, ficou trêmulo, ficou desesperado. Mas o milagre já aconteceu. Versículo 8. Os outros discípulos foram com o barco, porque já não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. E aí o que acontece? Levando 9 e 10, vamos lá. Logo que saltaram, vamos ler melhor. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Mas espera aí. Não, eles não tinham pegado o peixe. Jesus perguntou se tinha alguma coisa para comer. É porque o milagre que Jesus queria fazer e o milagre que Jesus fez não dependia exatamente de Jesus, não dependia do que Pedro ia pegar, porque tudo que ele queria fazer para Pedro, ele já tinha feito. Então ele só queria demonstrar que a necessidade que ele aguça, a necessidade que ele diz, tem alguma coisa para comer, é o seguinte, eu já tenho preparado tudo aquilo que você está buscando, eu já tenho no meu braseiro, já está pronto para você. Você está agoniado com alguma coisa, com a porta de emprego, com a dívida, com isso, com aquilo. Hoje Deus quer que você venha se desligar de tudo isso e se ligar naquele que pode fazer um milagre, mesmo quando tudo parece contra você. Pedro recebe, versículo 10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Aí agora Jesus pega do peixe, coloca lá. Jesus não conversa, porque o que eu quero frisar para vocês é que no mesmo lugar, outra vez, Jesus faz um milagre. E o milagre que ele se dispõe a fazer, se propõe a fazer. Eu tenho vivido isto, pastor Natanael. Ao longo do tempo eu tenho vivido esta experiência. A experiência de ver como Deus trata com a gente que é pastor de igreja. Tem muita gente que morre, que fica, sabe, que materializa as coisas, que não vive por milagre, que não sabe o que é viver por milagre. Eu sou um homem que vi e vivo e respiro milagre. Aleluia! Por que eu digo isso? Porque o pastor Natanael bem disse, e os irmãos que já foram lá na nossa igreja viram, um verdadeiro milagre. Muita gente ria, muita gente zombava. E a pessoa que tenta desacreditar, teve um que foi lá visitar a igreja com uma turma de obreiro e disse assim, essa igreja está assim é porque tem muitos empresários, é porque aqui tem muitos jogadores de futebol. Colocou na cabeça que a igreja foi construída porque o jogador de futebol deu dízimo.
Eu digo, rapaz, por que não acreditar que Deus é o dono da obra e que é Ele que envia, rapaz? Por que as pessoas não querem acreditar e acreditar? Aí eu cheguei hoje aqui, vi essa igreja bonita, porque eu digo para vocês que quando comecei a fazer a campanha aqui com o pastor Natanael, não tinha esse, não é? Ele estava lutando, ainda estava pagando as prestações, estava na maior luta. E Marco Aurélio, cantor Marco Aurélio, meu amigo, Natália, e disseram, não, vai lá, e eu vim. Também eu estava em dificuldade lá, mas em dificuldade, somei aqui, vim, e estive aqui. Aí quando cheguei hoje, vi a igreja tão bonita, pastor bonito, todo mundo bonito, só os feios que não vieram, irmão. Não fala isso, não. Para você se animar. É tão bonito, né? Quando você chega numa igreja. Teve um pastor que disse, pastor Marco, eu não sei o que acontece, que na minha igreja só tem gente feia. Eu digo, começando pelo pastor. Eu digo, o pastor é o reflexo da ovelha, as ovelhas são o reflexo do pastor. Então, para concluir, então o que acontece é que Jesus traz Pedro para a praia. Jesus, no mesmo lugar que Pedro esteve da primeira vez com Jesus, foi no mesmo lugar que Jesus tratou de Pedro. Deixa eu resumir e concluir o que vou falar para você, consignando a palavra do Eterno para teu coração. Eu descobri e tenho vivido isso, que o pior sentimento é o sentimento de derrota, de pessoas frustradas, de pessoas, ao longo do tempo, eu não vejo nada. Aí eu lembro do baterista da equipe, eu tinha uma banda que durante muito tempo andávamos cantando, o Tadeu, o nome dele era Tadeu. E tem uns crentes que vivem com a síndrome de Timaia, me dê motivos. Tadeu foi participar, era um baterista. A gente ia para a igreja, por exemplo, se chegasse aqui, ele chegava com os pratos, com tudo, ele trocava tudo. Tinha que ser nos pratos dele, do jeito dele, o pedal. Eu dizia, Tadeu, a gente está naquela igreja, a bateria, não, eu só toco nos meus pratos. E era um problema, eu era o cantor e compositor e também o líder da banda, mas eu tinha que me sujeitar a ele, porque ele tinha que tocar. Dava problema. E quando chegava numa igreja que o músico era ciumento, não mexe na minha bateria, meu irmão, tinha que negociar, e aí era um peso. Aí Deus operava e a gente esquecia, mas no final era um problema. Mas o Tadeu, passado o tempo, o Tadeu não casava, mas casou, deu fogão para ele, etc. e tal. Depois a mulher disse, não dá para continuar casado com esse homem, que esse homem é uma topeira. Eu digo, é mesmo, só Jesus, tal, etc. e tal. Mas o Tadeu foi para um culto, chegando no culto, e Tadeu sempre resmungando, reclamando da vida, nada aconteceu na vida de Tadeu. Um dia Tadeu saiu, e aí passou por um bar, e aí ouviu aquele que toca, né, uma moeda, tocou o Timaya, e ele cantou o playback lá do Timaya, me deu motivo de ir embora. E aí cantou, e ali mesmo infartou. E ali ficou com o lado paralisado. Foi na igreja, depois, já não tínhamos banda, e ele foi na igreja. Eu digo, pois é, Tadeu, tu cantou querendo um motivo, Deus te deu um motivo. Tadeu foi recolhido depois, há alguns anos foi recolhido. Então eu vejo o crente que Deus quer tratar com ele para o seguinte, você pode ter certeza que Deus tem milagre para a sua vida. Mas quando alguém que não entende o agir de Deus, e Deus não quer ninguém frustrado dentro da igreja, Deus não quer, sabe aquele sintoma do coiote, do piu-piu, do papalégua, que está quase pegando a benção quando ele vai embora? Quem assistiu esse desenho quando era criança, lembra que coiote, ele fazia tudo engenhosamente e tal, quando ia embora. Tem crente, ei, a tua bênção, o teu milagre não vai embora, porque Deus reservou para você um milagre grande. Fique em pé nesta hora. Fique em pé. Por favor, para a gente concluir o versículo de número 11 e 12. Concluindo dentro do texto. Simão Pedro subiu e puxou. Simão Pedro subiu e puxou a rede para cheia de... Sendo tantos...
A primeira rede quase se rompia porque ele não entendeu. A segunda, a rede era dele. Continue, versículo 12. Esse Jesus é tão tremendo. Deixou o Pedro pescar, pegou a rede, puxou a rede. Eu imagino o Pedro com maior dificuldade puxando a rede dele. Aí quando Jesus chega lá, eu não vou continuar o texto que você conhece. Só que agora, na primeira pescaria, Jesus disse: tu és, a partir de hoje, doravante, não mais pescador de peixe, mas de homem. Nesta segunda vez, Jesus disse: eu vou acumular a tua função, vou aumentar o seu nível ministerial. Tu, além de pescador, tu vai ser apacentador. Tu vai ser pastor de ovelha. Ah, não, mas Senhor, mas eu havia deixado abandonado. Havia, mas eu trouxe de novo. Eu te trouxe na mesma praia. Eu te trouxe de novo e eu estou fazendo um milagre em você. Porque, Pedro, eu não quero fazer um milagre para você. Eu quero que você seja um milagre para tantos que precisam. Eu discipulei um alemão. E essa família de alemão, eu fiz o casamento deles, o batismo, etc e tal. E ele era um homem ateu. Leu a Bíblia já mais de 20 vezes. Conhecedor da palavra. Mas ele tinha uma questão. Sempre tinha uma questão. Pastor Marco, eu quero que Deus me dê um sinal. Sempre essa importunação. Eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Vem cá, pastor Robson. Peguei ele pela mão, numa cobertura lá em Ipanema que ele tem. Eu disse: tu quer um sinal? Quero. Então hoje você vai ter um sinal. Aí tem uma sala dele muito grande, toda espelhada. Eu digo: hoje tu vai ver um sinal. Parei na frente do espelho. Ele disse: olha para lá. Ele olhou, disse: o sinal. Olha para um pastor de cacimba de dentro e olha para um alemão que jamais imaginou ser crente. Esse é o maior sinal. Se tu quer a prova de que Deus existe, olhe para mim, olhe para você. A partir daí, nunca mais ele pediu um sinal. Eu sou de uma cidade chamada Cacimba de Dentro, sabe? Conhece? Você é de lá? Mas sabe o significado da minha cidade? Cacimba de Dentro? Quer que eu fale em inglês ou francês o nome? Ou em português? Então vou falar só em português. É um buraco dentro do outro buraco. Foi de lá que Jesus me tirou. E 37 anos depois voltei para construir uma igreja, que é a igreja mais bonita da cidade, é a nossa, Plena Unção. O prefeito, quando eu ligo, quando eu pedi alguma coisa para ele, agora mesmo veio um obreiro de lá, eu digo: prefeito, ele é funcionário da prefeitura, o senhor pode liberar esse funcionário aí para ficar em estágio 30 dias? Ele disse: o senhor não pede, o senhor manda. Eu digo: é. O filho do cachaceiro, o filho do Chico Neco, o maior cachaceiro da cidade, disse: o senhor aqui manda. A cidade, a igreja fica no portal da cidade. Quem entra na cidade, lá está. Então, o que é que eu quero finalizar e dizer? Outra vez, no mesmo lugar, Deus quer fazer um milagre. Eu sei que já vamos orar, mas eu quero saber se tem alguém aqui afastado da igreja. Tem alguém aqui afastado da igreja? Temos lá o nosso irmão. Você quer que Deus faça de novo um milagre na sua vida, meu filho? Venha, volta para o Senhor. Eu quero saber se temos alguém aqui afastado. Alguém aqui que não é evangélico. Os pastores, a igreja, nós vamos orar por milagre nesta noite. Não é? Impor as mãos. Tem mais alguém? Vem cá, meu filho. Vem aqui. Tem mais alguém aí que não é evangélico? Deixa eu saber. Jesus vai fazer de novo. Tem mais alguém aqui entre nós que não é evangélico? Deixa eu saber. Eu quero orar por você.
Pastor, eu não sou, eu estou vindo hoje, mas eu quero entregar minha vida para Cristo. Se tem, vem. Tem alguém afastado? Mais alguém? Temos aqui o nosso irmão. Qual o seu nome, meu filho? Dário. Estendam as mãos para cá. Há um mover profético nesta noite. Senhor Jesus, toma Dário nas tuas mãos. Ele está voltando para o Senhor. E o Senhor, outra vez, na mesma praia, no mesmo lugar, vai fazer um milagre na vida dele, transformando, abençoando, perdoando seus pecados. E aos demais dos teus filhos que aqui estão nesta campanha hoje, vivendo o milagre, Senhor, que na hora da unção com óleo, o Senhor venha curar, libertar, transformar, venha salvar o parente próximo e distante. Senhor, venha fazer milagre na família, na área financeira, em todas as áreas. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Toma pastor Natanael, toma pastora Késia, Senhor, toma pastor Robson, pastor Manuel Frauzino, todos os obreiros desta casa, os presbíteros. Ó meu Deus, toma esta casa nas tuas mãos. Meu Deus, manda uma chuva de bênção sobre nós aqui agora. Meu Deus, sopra teu vento sobre nós, porque, meu Deus, eu creio que o Senhor está trazendo redes cheias de milagre para este dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos crendo assim, em nome de Jesus. Quem mandou você parar? Volte para o mar.